frente ao do Grêmio. Uma análise, né, dessa partida que chegou a ter uma boa cara para o Novo Horizontino no primeiro tempo, depois sofreu o gol no finalzinho ali de pênalti, deu uma desestabilizada na equipe, estava um pouquinho fora dos planos ali levar o gol naquele momento. Boa noite. É um jogo onde, no primeiro tempo principalmente, tivemos as melhores ações, controlamos a maior parte da partida, sabíamos que o Grêmio ia procurar trabalhar muito com essa bola aérea, com essa bola alçada na área, e neutralizamos bem, tivemos personalidade para jogar. E aí no final do primeiro tempo, após o tempo regulamentar, já com os acréscimos ter se esgotado, um pênalti, no meu ver, né, muito claro, de que um lance de jogada, e a gente lamenta mais uma vez, né? Infelizmente não adianta dizer que não, mas no futebol brasileiro ainda existe essas tendências, né, para equipes com maior tradição, que jogam dentro de casa, e isso ficou muito claro no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos também o domínio do começo da partida, falhamos numa das poucas ocasiões em que o Grêmio criou no seu campo de ataque, logo no momento que nós estávamos mais próximos do empate do que o Grêmio do segundo gol. E, infelizmente, depois o jogo foi muito picado, poucas opções de jogo, muito físico, um jogo muito disputado, mas a gente lamenta pelo que a gente desempenhou e principalmente pelas oportunidades que criamos e não conseguimos converter o gol, que poderíamos sair daqui com os 3 pontos sem dúvida nenhuma. Boa noite, Alain, tudo bem? Após tomar o gol no final do primeiro tempo, a primeira pergunta... Após tomar o gol no final do primeiro tempo, como você tentou remobilizar a equipe no Horizontino, sabendo que é difícil jogar aqui contra o Grêmio, e gostaria que você fizesse uma projeção para a próxima rodada, por favor? Boa noite. Eu acho que não foi nem mobilizar e sim acalmar, porque as informações elas são muito claras hoje em dia, né? Antes da gente chegar no vestiário, todo mundo já sabia que não tinha sido pênalti, que o tempo regulamentar já tinha se esgotado há muito tempo, que um lance de disputa normal acabou acarretando o gol do Grêmio no momento que a gente controlava as melhores ações da partida. Então a gente procurou acalmar os atletas, mudar um pouquinho o sistema pela questão de 2 zagueiros estarem com o cartão amarelo e não poderíamos correr esse risco, ainda mais jogando fora de casa. E a projeção que a gente faz é que a gente vai continuar na briga. Nós temos condições, mostramos isso, fizemos um grande jogo, mesmo saindo daqui derrotado. Tivemos oportunidades de abrir o placar, depois tivemos oportunidades de empatar, mas infelizmente não aconteceu. Então temos 2 jogos em casa onde a gente sabe que estamos brigando por algo grande, pela ponta da tabela, pelo G4, enfim, algo que nos motiva cada vez mais, e é ter equilíbrio, né? Mais uma vez, deixar nossa reclamação, a nossa chateação em relação à arbitragem não é a primeira vez, deixar isso para o lado e trabalhar, seguir em frente, que a gente tendo essa postura e essa entrega que nós tivemos, a tendência é que dentro de casa a gente consiga os resultados favoráveis. Professor, você falou sobre a arbitragem, aquele lance, no último lance praticamente do primeiro tempo, acabou sendo crucial para esse resultado final da partida, hoje dá para dizer que passou pela arbitragem a vitória do Grêmio, e o que não funcionou hoje da estratégia do Novo Horizontino ao longo da partida? Obrigado. Boa noite. Obviamente que eu jamais vou tentar tirar o mérito da equipe do Grêmio, dos profissionais que estão lá do outro lado, mas foi um lance fundamental, né? Ainda mais no final do primeiro tempo, onde bate o pênalti, que não foi, acaba aquela questão emocional muito intensa, né? Na volta do vestiário, batemos ali, acho que a maior parte do tempo dentro do vestiário para tentar acalmar os atletas, e isso foi preponderante para o nosso retorno, mas mesmo assim voltamos com a mesma postura, um pouquinho mais tranquilos, e no melhor momento da partida acabamos tomando o segundo gol. Então a gente tem que saber que a competitividade é muito grande, né? A marcação do Grêmio muito pesada, muito forte, até em alguns momentos a gente reclamou com a arbitragem sobre os cartões, mas enfim, é um critério deles, e a gente entender que as oportunidades que aparecem a gente tem que procurar colocar para dentro, né? A gente sabe que mesmo o Grêmio não vindo do momento bom e continuando não tendo um bom desempenho, dentro da sua casa é uma equipe que a torcida empurra, que a história faz a camisa pesar em alguns momentos,
e a gente tinha que aproveitar as melhores oportunidades de uma maneira mais clara, como elas apareceram. Professor Alan, a gente vai para as perguntas enviadas pelo grupo da imprensa da região de Novo Horizonte. A primeira é do Felipe Modesto, da TVT. Acha que a opção por uma escalação mais cautelosa deu resultado? Não foi uma escalação mais cautelosa. Nós já estamos num nível, né, de evolução de todos, de entendimento de futebol, que o fato de você trabalhar com 3 zagueiros não quer dizer que você seja defensivo. Pelo contrário, nós tivemos um maior volume ofensivo no primeiro tempo com 3 zagueiros do que propriamente no segundo. Então, o que não deu resultado e que não tem como a gente controlar são essas questões de arbitragem, sem a gente transferir responsabilidade, mas que influenciam diretamente. Então, o que a gente rendeu, o que a gente fez no primeiro tempo, muito mais próximo da vitória do que o Grêmio, infelizmente, num lance final do primeiro tempo, acabou desestabilizando emocionalmente a nossa equipe. Voltamos para o segundo tempo um pouquinho mais tranquilos, com algumas mudanças. Voltamos bem também, continuamos bem, mais próximo do empate do que de tomar o segundo gol. E, infelizmente, numa desatenção, num lance esporádico, acabamos tomando o segundo gol e aí dificultou bastante. Roberto Santana, da Rádio Esperança, pergunta para você, professor. O Novo Horizontino não vence há 4 jogos. A falta de chutes a gol tem sido a causa dessa falta de vitórias, na sua opinião? Também, mas eu acho que mais a gente ter um pouquinho de tranquilidade para aproveitar as oportunidades que nós estamos criando. Tivemos oportunidade no primeiro tempo, tivemos uma movimentação muito grande na frente e oportunidades de finalizar com mais tranquilidade, né, de dar 2, 3 toques na bola. Tomamos algumas decisões erradas, mas eu acredito que o fato de você não vencer mostra o campeonato e mostra principalmente a nossa colocação, que a gente continua brigando pela parte de cima da tabela, algo que poucas pessoas acreditavam no começo da competição, e a gente vem mostrando isso tendo um bom desempenho. Eu acho que o desempenho abaixo foi dentro de casa contra o Sampaio. Hoje fizemos um bom jogo, fizemos um jogo equilibrado, de igual para igual, e poderíamos estar aqui falando dos 3 pontos, mas infelizmente, mais uma vez, por uma questão de arbitragem, a questão de critérios, né, não conseguimos o resultado, e também, justamente por essas questões que você colocou bem, por um pouquinho mais de tranquilidade na hora das finalizações, para a gente aproveitar as oportunidades que apareceram. O Neto, do GE, pergunta para o Alan: a campanha do Novo Horizontino na Série B pode ser dividida em 3 momentos de alternâncias. 4 jogos sem vencer, 3 vitórias seguidas e agora 4 jogos sem vencer novamente. Como encontrar o balanço ideal dentro da competição? Eu acho que tem que encontrar jogo a jogo, né? O que me preocuparia seria se a gente tivesse um desempenho ruim, né, como nós tivemos nos primeiros minutos, lá nos 20 minutos do primeiro tempo contra o Sampaio. Hoje não, hoje nós tivemos uma consistência durante o jogo todo, fomos prejudicados mais uma vez pela arbitragem, e isso eu não vou ficar aqui dissertando, que não vale a pena. Está aí a imagem para ser analisada, e voltamos para o segundo tempo com uma postura também de controle de jogo. Infelizmente não conseguimos. Eu acho que essa oscilação ela é da grande parte das equipes. Isso mostra que mesmo a gente não conseguindo uma vitória nos últimos jogos, perdemos acho que uma posição, poderemos perder algumas outras, mas estamos próximo ali do G4. Então a gente sabe que precisa corrigir algumas coisas, precisa ter uma competitividade durante todo o campeonato, como tivemos aqui, e ser um pouquinho mais eficiente nas oportunidades que aparecerem. Para finalizar, professor, o Caio Henrique, da Rádio Amizade, pergunta o que você pretendia com o esquema de 3 zagueiros no primeiro tempo e depois, na segunda etapa, com 3 volantes. Primeiramente, eu acho que ter um nível de jogo que nós tivemos durante o primeiro tempo. Jogar bem, né, e jogamos bem. E as opções também, por falta, né, de extremos de origem que pudessem atuar ali pelo lado do campo. O Ronald com a condição de jogar meio tempo, o Rômulo vindo de uma situação de problema de estômago, né, problema intestinal. E a gente sabia que o Grêmio na bola aérea ele era muito forte, neutralizamos isso de uma maneira muito tranquila. Tivemos as melhores chances durante o primeiro tempo, infelizmente, num lance da arbitragem, acabou resolvendo o primeiro tempo, né? Um pênalti que não existiu mais uma vez. Acho que a gente deve ser a equipe que mais tem pênalti aí assinalado, mais pênalti assinalado. Mas enfim, isso é um outro ponto.
mas aquilo que a gente se propôs a fazer, tivemos a oportunidade de fazer, abrir o placar, tivemos a oportunidade com o Ronaldo, tivemos a oportunidade com o Diego, tivemos a oportunidade com o Daniel, tivemos a oportunidade com os nossos volantes chegando, tivemos um volume de jogo muito grande, até porque hoje em dia, né, a gente sabe que o fato de você entrar com 3 zagueiros não quer dizer nada de você ser defensivo, e foi o que a gente provou hoje. E no segundo tempo, procuramos equilibrar emocionalmente a nossa equipe, procuramos esquecer o erro da arbitragem, voltamos bem para o segundo tempo, e no melhor momento da partida acabamos cometendo alguns erros sucessivos que gerou o gol do Grêmio. Mas é seguir em frente, ainda estamos mais próximo do G4 do que propriamente da parte de trás da tabela, e temos 2 jogos em casa onde vão ser fundamentais aí para que a gente possa, se não estar no G4, mas estar próximo do G4, respeitando os adversários, mas tendo essa postura que nós tivemos hoje. Então, Romário, né, um jogo bastante equilibrado, né, por muitos momentos. O Novo Horizontino começou bem a partida, conseguiu ocupar o campo ofensivo, mas acabou levando o gol ali no finalzinho do primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, também oscilou, né, em momentos onde teve o controle da bola e outros momentos onde acabou falhando e cedendo o segundo gol para o Grêmio. Naquele momento ali, os jogadores, ao fim do primeiro tempo, sentiram que dava para pontuar na arena, que dava realmente para ter saído um resultado melhor daqui hoje? Primeiramente, boa noite. Viemos para cá com o intuito dos 3 pontos. Obviamente, respeitando o Grêmio, era um jogo muito difícil na casa deles. Sabíamos que eles precisavam da vitória, assim como a gente. Então, a gente veio propondo um jogo da forma que a gente achou que era válido para poder sair daqui com os 3 pontos, como você mesmo disse. Começamos bem o jogo, com o controle do jogo. Num jogo desse tamanho, não tem como você controlar o jogo. Os 90 minutos era normal essa oscilação. E o primeiro tempo foi decidido num pênalti que é difícil de você falar da arbitragem e tudo mais, mas até então o jogo estava muito equilibrado. Se o jogo vai para o intervalo no 0-0, a gente tinha uma chance muito grande de voltar para o segundo tempo e sair com os 3 pontos, mas também não dá tempo de se lamentar. O Grêmio é uma grande equipe, ainda jogando dentro de casa. Tiveram o mérito de aproveitar o nosso erro no segundo tempo e fazer o gol e sair com a vitória. Romário, o Novo Horizontino, né, fez aí campanhas nacionais de ascensão, né, saiu da D para C, da C para B, no meio do caminho teve um rebaixamento no Paulistão e tem um aproveitamento aí, vamos dizer assim, baixo, né, nessa temporada. Como é que vocês estão lidando com isso, né, com essa missão de colocar o Novo Horizontino, de manter no cenário nacional de Série B e também de, digamos assim, apagar um pouquinho aquela imagem que ficou do Campeonato Paulista? Como é que vocês estão lidando com os números, né, com as estatísticas que nessa temporada jogam contra a equipe? Com muita maturidade. É um elenco totalmente diferente daquilo que foi no primeiro semestre. Então, a gente não carrega esse peso do rebaixamento no Paulista, e sim o fator do sucesso do clube em campeonatos nacionais. O clube tem muito sucesso, vindo em ascensão muito rápido. Então, é esse tipo de peso que a gente carrega, esse peso positivo. O que passou no Paulista, muitos daqui não estavam, então não tem como a gente carregar isso. Esses números param apenas no Paulista. A gente carrega os números que são conseguidos aqui no Brasileiro. E a gente vem fazendo um bom campeonato, um campeonato disputado. A gente está aí entre os 10, o que poucas pessoas esperavam, com muitas vezes com possibilidade de entrar no G4. Então é ter paciência, ter maturidade. É uma equipe nova e a gente vem mostrando que a gente não vem num campeonato só para brigar para cair, porque a gente vem buscando coisas maiores. Romário, vamos às perguntas enviadas no grupo da imprensa da região de Novo Horizonte. A primeira é do Felipe Modesto, do TVT, de São José do Rio Preto, e pergunta o quanto o lance do pênalti prejudicou o time e quanto faltou o melhor desempenho. Destabiliza, né? Porque você vem com uma forma de jogar bem clara e você vê que aquela forma está encaixando. O jogo já tinha passado dos 48, se eu não me engano, ou estava próximo disso. Então, a nossa cabeça já estava ir para o intervalo com esse 0-0 para poder
ajustar os pequenos detalhes que estavam faltando ali para que a gente pudesse voltar para o segundo tempo e encaixar o gol que a gente tinha certeza que poderia sair, pois a gente estava jogando bem, estava tendo um bom controle do jogo, e aí você ter um pênalti aos 48, quando você tem um histórico de estar sendo prejudicado em jogos anteriores, em pênaltis que ou foi dado contra a gente, ou pênalti claro ao nosso favor, que a arbitragem não dá. Então, passa esse filme na cabeça toda vez com nós, de novo isso, e desestabiliza. Mas a gente teve a maturidade suficiente para manter a calma, voltar para o segundo tempo, e o jogo estava equilibrado até eles ter a chance de fazer o segundo gol, e aí ficou difícil. A pergunta do Roberto Santana, da Rádio Esperança, lá de Novo Horizonte: jogando hoje com 3 zagueiros, não deu para apoiar mais o ataque? Por você estar com uma formação de 3 zagueiros, se você for analisar, a gente entrou, na verdade, com uma linha de 5. Então, não é porque tem 3 zagueiros que a gente tem que atacar de qualquer forma. A gente também estava jogando com uma equipe muito qualificada que também veio na mesma formação que a gente. Então, no final das contas, ficou batendo lateral com lateral, meio com meio, e quando foi ver, estava praticamente individualizada a formação. Então, o que ia diferenciar da forma que as 2 equipes entrou em campo era o detalhe. Foi justamente isso que fez a diferença no primeiro tempo e no segundo, o detalhe. A última pergunta aqui do grupo, Caio Henrique, da Rádio Amizade, também de Novo Horizonte. Romário, por que nas 2 últimas partidas o Novo Horizontino perdeu o rendimento no segundo tempo? Isso aí é muito óbvio. Você pega a logística que a gente tem, a forma que é tratado a nossa equipe, como é tratada as outras equipes. Eu vou te dar um maior exemplo. O Cruzeiro jogou na sexta-feira, antes de nós, e ele vai jogar apenas depois de nós. Então, a gente jogou no sábado, um jogo desgastante, para ter que viajar, e a nossa logística é um pouco difícil, para ter que viajar em seguida para vir jogar numa terça-feira. Então, você vê que é diferente o tratamento que tem para uma equipe e para outra. E a gente tem que tentar, de alguma forma, passar por cima disso tudo. Não estou aqui dizendo e dando desculpa que isso é o fator, mas quando você encara uma maratona de jogos em cima de jogos, com as logísticas que a gente, infelizmente, tem e não consegue mudar e não tem como, é óbvio que vai ter uma queda de rendimento, e o que a gente pode fazer é tentar usar o elenco da melhor maneira possível para que isso não aconteça.